Plano, então, destravando a força da mulher cristã. Então, vamos lá para a nossa apresentação de hoje. Ok? Destravando a força da mulher cristã. Essa é uma sessão experimental da mentoria Mulher Forte, onde você vai ter a oportunidade de entender todo o fundamento e decidir aí se você vai avançar. Então, vamos passar aqui para o segundo ponto. Vou ir passando aqui, ó, para ficar melhor para você compreender. Vamos lá. Qual a sua maior dificuldade hoje? Sei que tenho potencial, mas não me sinto valorizada? Será que é isso? Preciso dar conta de tudo? Se não tenho motivação? Como assim, né? Querer dar conta de tudo, mas não tem motivação para isso? Quero viver meu propósito, mas eu não o conheço. Será que é essa a sua maior dificuldade? Sinto que tem algo travando a minha vida e me impedindo de ser a mulher que Deus me criou para ser. Será que é assim que você se sente? Então, hoje, nessa reunião, quais são as nossas metas? Entender como eu posso me sentir valorizada sem depender dos outros. O que fazer para eu me sentir reconhecida e valorizada? E mostrar como de fato você pode se tornar uma mulher forte. Qual é essa rotina para se tornar uma mulher forte? Vamos seguir então? Vamos falar aí um pouquinho sobre mim, né? Essa foto é da minha família, meu esposo, José Geraldo, os meus 3 filhos, namorado da minha filha. Então, hoje eu tenho 43 anos, né? Faço 44 agora em 2024. E o Senhor tem me abençoado, né? Com essa família. Nem sempre foi assim, a Kézia, né? Ó, ela já tem 20 anos, então durante muito tempo tinha só a Kézia, né? Durante 11 anos foram só a Kézia, depois veio José, né? E depois veio o presentinho Cássio para nós também. E sempre tive o sonho de ter 3 filhos, né? Mas ao longo da vida a gente vai mudando os planos, achando, não vai dar certo, não vou conseguir. Mas Deus me presenteou com esses 3 lindos filhos que são bênção na minha vida, né? E desde sempre aquela ansiedade, digamos assim, né? Aquele desejo de querer conhecer mais. Por exemplo, quando a minha filha tinha 3 aninhos, eu comecei a fazer a faculdade de pedagogia, já nesse intuito de querer entender ali, de querer entender um pouco mais sobre o desenvolvimento humano, sobre o desenvolvimento da criança, né? Mas foi mais lá pra frente, lá na pandemia, onde eu me encontrei mesmo com o meu propósito. Eu entendo porque eu comecei a estudar inteligência emocional e aquilo tudo veio fazer muito sentido para mim, de tudo que eu já tinha estudado também na psicopedagogia, né, que é algo também que fala muito aí da neurociência e do quão importantes são as nossas emoções. Então, na pandemia, em meio ali a muitas lágrimas, muitas tristezas, muitas desilusões, muitas incertezas, foi onde eu me encontrei, digamos assim, né? E a partir daí eu entendi que eu não poderia mais me calar. Já havia sinais de que eu precisava me posicionar, precisava abrir a minha boca e falar, mas eu ainda me sentia muito aprisionada, muitos medos, um sentimento muito ruim, que hoje eu entendo que eram os traumas do passado ali me aprisionando, mas eu fui me libertando disso. E sempre nesse intuito de querer me transformar para levar essa transformação também às outras pessoas. Então, a partir dali, eu me comprometi mesmo ali com o meu propósito, né? A de levar mais vidas para levar essa transformação para mais vidas. E talvez essa seja a sua meta, onde o que importa não é o que acontece, é aquilo que a gente faz com o que acontece, né? Então, que essa seja a nossa meta, né? Não importar tanto o que nos aconteceu, mas importar mais ainda o que nós fazemos com tudo aquilo, porque senão nós podemos sentar e ficar lamentando ou nós podemos simplesmente seguir em frente. Então, quais são as suas metas nesse dia? Eu te pergunto aí, você tem clareza de quais são as suas metas, quais são os seus sonhos, o que você deseja, né? Eu elenquei aqui algumas coisas
E vamos ver se faz sentido aí para você, ó. Se você tem desejo de ser reconhecida para cumprir o seu propósito, esse é um desejo que você tem? Você quer saber mais sobre você e fortalecer a sua autoconfiança? Você tem esse desejo de se fortalecer mais, né, de ter mais autoconfiança, conhecer mais sobre você mesma? Você deseja ter mais clareza sobre si mesma, conhecer suas forças para não desistir? Porque diante de uma dificuldade, o que a gente precisa? A gente precisa conhecer exatamente aquilo que nós temos, né? Diante de uma batalha, a gente precisa conhecer exatamente as armas que nós temos. Então, conhecer realmente ali as suas forças para não desistir. Ter mais direcionamento com relação ao seu propósito de vida. Resolver o seu passado para você viver o futuro que Deus tem para você. Você percebe isso, que o seu passado ainda te incomoda, te aprisiona, digamos assim? Então vamos lá. A mulher cristã, ela tem características singulares. Você concorda comigo? A mulher cristã, ela é uma mulher alegre, ela é uma mulher disposta, ela é amável, ela é guerreira, ela não desiste. Ela sabe que tem alguém que guerreia por ela. E ela tem já algumas armas, mas muitas vezes ela não se dá conta, talvez, dessas armas, né? Então, as suas armas são o quê? O louvor, a oração, a intercessão. E quais são as suas forças, né? A sua identidade autêntica. E você percebe que isso é uma força sua? O que eu tenho percebido é que a maioria das mulheres cristãs, elas não têm essa clareza, né? Elas não têm tido essa clareza. Deixa eu voltar aqui. Elas não têm tido essa clareza de saber que a sua identidade é a sua força. Quais são as suas fraquezas? A mulher cristã, infelizmente, ela desconhece a sua essência, então ela desconhece ali aquilo que ela precisa melhorar, aquilo que ela precisa fortalecer. Quais são as suas oportunidades? A presença do Espírito Santo. Ela não está sozinha, ela tem a presença do Espírito Santo. E quais são as ameaças? É não conhecer a sua essência, não manter o seu relacionamento com Deus. Essa é uma ameaça muito grande na vida da mulher cristã. Ela não conhecer aí a sua essência. Então, nós vamos ver aqui que conhecer a verdadeira identidade, o que significa isso, né? Identidade é o quê? É o conjunto de características que distinguem uma pessoa. Então, nós vamos ver hoje 4 possíveis formas de você achar a sua identidade. Nós temos aí o eu verdadeiro, que é aquele eu mais profundo, pela consciência, que nos faz lembrar que Deus nos destinou a ser e a fazer. Pode ser, então, a voz interior que nos leva à grandeza, ou seja, aquele eu verdadeiro que Deus colocou em nós, a essência divina. Tem o eu atual, que é o quê? O nosso comportamento constantemente expressado, o que as pessoas veem na nossa vida, no nosso dia a dia, o comportamento que nós temos. Tem o nosso eu apresentado, que é aquele eu onde as expectativas, né, o que as pessoas esperam de nós, o que nos apresentam da maneira como nós gostaríamos de ser vistos. E tem o eu percebido, que é a forma como as pessoas nos leem, ou até mesmo nossos estereótipos, o ponto de vista que as pessoas têm de nós. Então, a gente vê aí que tem 4 ângulos, né, de uma mesma identidade. E a gente se depara muitas vezes com essa pergunta, ou a gente mesmo não para pensar e segue a vida, né, sem parar para pensar nessa pergunta: quem sou eu? Então, as expectativas, as experiências, os relacionamentos que temos, as crenças que nós obtemos, os valores, a nossa história de vida, criam em nós pensamentos, noções de quem nós somos. A mudança de fase, traumas, desilusões, né? Tudo isso causa essa crise de identidade. Então,
tudo isso nos faz entrar em crise e nos questionar sobre quem nós somos. Então, ao longo da vida, tudo que nós vamos vivendo faz a gente ficar ali pensando, questionando, né? Quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui, né? Qual é o meu caminho? Então, a Bíblia diz assim, ó, porque como o homem imagina a sua alma, assim ele é. Ou seja, aquilo que você pensar lá na sua alma, assim você vai ser. Nossa composição genética se modifica a cada minuto com base naquilo que nós estamos pensando e escolhendo. Ou seja, o nosso corpo vai se modificando o tempo todo conforme aquilo que nós estamos pensando sobre nós e pensando sobre a vida. Para destravar, então, seu verdadeiro poder de mulher cristã, para sair desse lugar de dependência, né? Da validação dos outros e se sentir mais forte, mais confiante, se sentir mais reconhecido e valorizado com a clareza da sua identidade, do seu propósito, o que você precisa? Olha lá, passo 1, conhecer a sua essência. Passo 2, mudar a sua mentalidade. E passo 3, resolver o seu passado, rever as dores emocionais que te impedem de prosperar. Então, ao conhecer aí a sua identidade, isso te ajuda a pensar sobre quem você é. Quando você começa a conhecer, desvendar ali quem sou eu, quais são minhas forças, quais são meus valores, o que eu gosto de fazer, o que eu não gosto, quais são minhas fraquezas. Ao pensar nisso, você passa a analisar se você está realmente vivendo o que Deus tem para você. E você passa a rejeitar os pensamentos que não condizem com essa identidade. Como descobrir, então, a minha identidade? Por meio de ferramentas específicas da inteligência emocional, os estudos de análise comportamental, testes, questionários, reflexões, ensaios mentais. Então, tudo isso te ajuda. E como, de fato, eu vou ser, então, uma mulher forte? Mudando as minhas crenças. Lembra lá que o segundo passo? Mentalidade? Mentalidade, mudar as crenças que eu tenho a meu respeito. Começar a fortalecer a palavra de Deus dentro de mim, ou seja, quem Deus fala que eu sou. Muitas vezes a gente começa coisas e não termina, ou seja, por quê? Porque a nossa mentalidade, ela nos rouba do nosso presente, né? E existe um poder no tempo presente, né? Por isso que ele se chama presente, existe um poder no tempo presente e nós precisamos valorizar isso. Então, a mentalidade, aquilo que você pensa, aquilo que você entende a seu respeito e a respeito das coisas. E diariamente visualizar os seus sonhos e declarar que eles podem acontecer, ou seja, você manter a sua esperança viva. Você precisa manter a sua esperança viva. Ao conhecer a sua identidade, você vai aprender a ressignificar. E o que é ressignificar? É dar um novo significado para coisas que você já viveu. E essas coisas podem ser há 10, 20 anos atrás, 30 anos, ou podem ser coisas que você viveu ontem, antes de ontem, essa semana, né? Aquilo que já passou é passado. E muitas vezes aquilo que passou fica ali nos incomodando. E tem coisa que nós levamos aí por uma vida toda e nós não sabemos. Ou seja, nós precisamos ressignificar. Então, é escolher uma experiência negativa vivida no passado e transformá-la em positiva, ou seja, dar um novo significado para ela. É contar uma nova história que você decide acreditar, você contar uma verdadeira história a seu respeito. E seguir, então, uma rota para ser uma mulher forte, porém ser leve. Então, existe uma rota para você seguir, né? Para que você saia lá desse lugar de dependência, de esperar ser valorizada pelos outros, onde você passa a você mesmo descobrir o seu valor. E essa rota, ela passa no sentido de o que você faz, né? O que você precisa fazer, né? Para que você possa realmente ser essa mulher forte. Então, a mentoria Mulher Forte é um curso. Ela é composta, né, por um curso base e mais sessões individuais gravadas, né? Tem avaliação de identidade, relatórios de análise de comportamento, tem os módulos, né, crenças e sabotadores, identificando as feridas, módulo ciclo da autossabotagem, sessão de valores, missão e propósito, generosidade, abundância e ressignificar. Então, tudo isso você vai encontrar dentro da mentoria. E se você se cadastrar agora,
né, enviar aí a sua mensagem, né, você vai ter um super desconto, o desconto da semana. Então, esses são os pilares para você se tornar uma mulher forte, sair do lugar onde você está e chegar nesse lugar tão desejado de uma mulher com uma mentalidade curada, uma mentalidade forte, uma autoestima renovada, onde você mesmo percebe e descobre o seu valor e não depende mais de ser reconhecida e valorizada talvez pelas outras pessoas. Então, eu te convido a você enviar a mensagem para você garantir a oferta da semana da mentoria Mulher Forte.